Olá, amigas e amigos, estamos de volta em mais um podcast e hoje dando sequência ao projeto Eleições 2024, onde o Portal Estado do Pará Online, junto em parceria com a TVC Belém e o Podercast, realizou a cobertura desde o lançamento das pré-candidaturas, as convenções partidárias que oficializaram os candidatos, o dia do primeiro turno, as entrevistas antes do primeiro turno e agora o segundo turno, com essa semana na reta final das eleições. Estamos recebendo aqui o candidato a prefeito de Belém, Igor Normando, que por obséquio lidera as pesquisas, as últimas 4 pesquisas realizadas durante esse final de semana garantem a tua eleição como prefeito de Belém. Como é que tu amanhece nessa semana, essa segunda-feira, essa semana decisiva da eleição com essa informação, Igor? Primeiro eu quero agradecer a você, Diógenes, a todos que fazem o Podercast, esse portal fantástico que tem crescido cada vez mais nessa plataforma online, a TVC também pela oportunidade de estar retransmitindo essa entrevista. Para nós é um motivo de muito orgulho. Mas, Diógenes, te respondendo a pergunta, eu amanheci da mesma forma que amanheço todos os dias. Eu costumo dizer, inclusive brinco em casa, que para mim todo dia é segunda-feira. Então eu acordo com o mesmo entusiasmo. Tu não és o Gaffel, o Gaffel de não, quê, né? Eu pulo da cama cedo, também durmo cedo, mas eu pulo da cama cedo e eu acordo com a mesma vontade, com a mesma energia e com a mesma humildade de sempre. Iniciamos essa jornada com 4%, não ganhamos no primeiro turno as eleições por cerca de 60 mil votos, acredito que seja mais ou menos isso. A diferença para eleger no primeiro turno, nós ficamos em primeiro lugar com uma diferença de mais de 100 mil votos do segundo, e isso tudo nos dá 2 sentimentos, o sentimento de gratidão e o sentimento de que nós temos uma responsabilidade muito grande pela frente, que é justamente honrar aqueles que acreditam no nosso projeto. E nós estamos fazendo esse segundo turno da mesma forma que fizemos o primeiro, uma campanha limpa, uma campanha onde nós não atacamos o adversário, pelo contrário, nós sofremos ataque do adversário e nós, mesmo assim, nos mantivemos com a mesma linha de campanha. Nós vamos discutir proposta e discutir a cidade, porque o nosso maior adversário são os problemas da cidade. E é dessa forma que nós vamos seguir até o dia 27, com fé em Deus, com muita humildade, acreditando que Belém vai escolher o melhor para a cidade, e o melhor é a nossa candidatura, mostrando que Belém tem capacidade de dialogar e de fazer uma gestão responsável e que faça entrega de resultado. Uma política baseada em entrega de resultado. É isso que nós vamos fazer, uma comparação entre 2 projetos. O nosso projeto e o projeto daquele que concorre conosco, que sem dúvida alguma não é o projeto que a população de Belém quer. Igor, nós estivemos aqui, como eu disse no início, cumprindo um dever jornalístico, de imprensa, de propiciar aos candidatos um espaço para que eles pudessem se apresentar, falar sobre sua história de vida e as suas propostas para Belém. E, ao mesmo tempo, obviamente, oportunizar com que o eleitor conhecesse melhor os candidatos que estão nessa disputa. Antes as campanhas duravam 3 meses, hoje passa muito rápido. E o primeiro para o segundo turno, ainda com um Círio no meio, isso cria ainda mais dificuldade para quem não conhece. Eu estava olhando aqui o comparativo, o Portal Estado do Pará Online fez um comparativo entre as pesquisas, né? E encomendamos uma também do Instituto Iveiga, com mais de 2.000 entrevistados. Eu estava vendo que ainda há uma margem de pessoas que dizem que não te conhecem. Mesmo assim, tu lidera as pesquisas e o teu adversário, que não veio no primeiro turno e agora também não está atendendo aos nossos pedidos para que venha dar uma entrevista e se mostre, né, fale sobre suas propostas aqui no nosso veículo, o teu adversário ele passou aí mais ou menos uma semana com o mesmo comercial, como o pessoal fala, né, a mesma inserção publicitária no horário gratuito de rádio e TV. E quando foi no sábado agora, ele começou a lançar umas peças totalmente diferentes do que ele fez do primeiro turno para cá, né, que eu até escrevi que o Éder Mauro reproduziu um pouco a estratégia do Lula, do Lulinha, Paz e Amor, né? Primeiro turno com cachorrinho, falando de propostas, vestiu uma máscara, né, de candidato gestor, que é uma coisa que ele nunca fez. Quem conhece a história do Éder Mauro em Brasília, né, nos programas televisivos, é sempre um tom agressivo, é sempre a frase policialesca, os temas moralistas, ele orientado, obviamente, por uma equipe de marketing,
né, se vestiu como gestor, que ele não tem experiência como gestor, falou de empregabilidade para mãe solo, falou até sobre a COP, né, que colocava-se como negacionista, né, sempre brigou, bateu muito nos ecologistas, nos ambientalistas, e agora está dizendo que vai receber a COP. Bom, diante disso, no sábado para cá, as inserções do Éder Mauro mudaram o tom. São as inserções que falam da tua esposa, falam do pai do teu vice, falam do teu genro, eu acho, do teu cunhado. E quais são as medidas que vocês estão tomando com isso? Porque eu fui dar uma pesquisada e vi que algumas coisas nem existem e outras coisas são muito antigas. Por exemplo, o caso do pai do Cássio, né, que é teu vice. Teu vice não é o Ademir. O Ademir teve um problema. E foi até absolvido já. Pois é, como é que vocês estão reagindo? Tem algum pedido judicial? Porque isso é grave, né? Porque isso, inclusive, se configura como fake news. Divulgar uma notícia antiga como se fosse nova é caracterizado como fake news, né? Jorge, sabe aquela frase que diz que cada um dá o que tem? Sim. Pois é. O candidato Éder Mauro, no primeiro turno, ele quis mostrar alguém que ele não era. E quando bate o desespero, acontece o quê? As pessoas voltam ao seu estado natural. E esse é o estado natural do Éder Mauro. Violento, divulgador de fake news, que não respeita as mulheres. Esse é o Éder Mauro, que todos conhecem, não sou eu que estou falando. Inclusive, eu confesso que nem perco meu tempo falando dele, porque ele não merece que eu gaste o tempo que eu posso falar de propostas e projetos da cidade falando dele. E é o que nós vamos fazer. As medidas judiciais já estão sendo tomadas. A minha esposa não responde a nenhum processo, e ela vai acioná-lo na justiça para que ele possa não só reparar os danos, como ele também possa não só fazer isso, essa reparação a ela, mas a todas as mulheres. Porque da feita que ele ofende a minha esposa, ele não está ofendendo só a minha esposa, ele está ofendendo todas as mulheres. E essa não é a primeira vez. Éder Mauro tem um histórico de violência contra a mulher. E nós não vamos aceitar isso, hipótese alguma. E o candidato sou eu. Vamos comparar. Quantos processos eu respondo ou fui condenado? E quantos processos ele responde ou foi condenado? É preciso comparar. Eu não estou aqui para falar da família de ninguém. Mas, se o Éder Mauro quisesse, eu poderia fazer o contraste. Vamos ver os processos que a família dele enfrenta ou foi condenada. Eu, em momento algum, mesmo tendo e sabendo de tudo e tendo materialidade naquilo que poderia falar, eu nunca fiz. Sabe por quê? Porque eu sou candidato para resolver os problemas de Belém. Eu não estou aqui para julgar o candidato Éder Mauro. Eu posso dialogar, debater e julgar as propostas que ele apresenta para a cidade. Agora, eu não estou aqui para vir discutir a vida pessoal dele. Até porque isso não me cabe, isso cabe à justiça. E é com ela que eu vou deixar. Agora, o candidato Éder Mauro não tem moral para falar de ninguém, nem como ser humano, nem como político, nem como delegado e muito menos como deputado federal ou gestor que quer ser prefeito da cidade. Mas a assessoria jurídica da coligação que tu fazes parte ingressou já com pedido de direito de resposta, ou não? Não só a questão eleitoral, mas a questão criminal, inclusive. Minha esposa vai acioná-lo criminalmente. Entendi. Igor, tu tens também trabalhado aí, destinado o teu tempo, como tu me disseste, para falar sobre propostas. Hoje mesmo, de manhã, antes de vir para cá, eu estava assistindo uma inserção tua falando sobre a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, ela vem sofrendo muito nos últimos anos. Teve até um vídeo de um presidente de uma associação lá deles, falando sobre a gestão do Edmilson, né? Porque o Edmilson fez uma fala dizendo que a Guarda Municipal estava bem, ele foi lá e refutou. Até um dia desse ele não tinha nem sede mais, estava lá com prédio, enfim, cheio de problemas. Como é que tu pretendes cuidar dessa área, que é uma área importante, né? Um setor da prefeitura que é responsável pela também segurança, apesar da prefeitura não ser responsável pela segurança pública, a Guarda Municipal ela cumpre um papel importante na segurança dos logradouros, ali as praças públicas, as escolas, postos de saúde, enfim, várias estruturas municipais e a própria vigilância de rua. Eu vi uma ação coordenada essa semana que passou entre a Guarda Municipal e a PM,
que acabou tirando um bocado de estilete, faca, drogas dali da turma, aqueles não são moradores de rua, porque nem todo morador de rua tem envolvimento com delitos, mas são pessoas ali que ficam transitando ali por São Brás, né? E Belém está cheio disso, né? De espaços que a gente chama de cracolândia, de pessoas, né, em situação de rua que acabam se enveredando para o crime. Como é que tu pensas em fazer isso? Que se a Guarda Municipal, segundo o próprio dirigente deles lá, dos funcionários, dos servidores, alega que existe um número muito reduzido, não existe estrutura de carro, enfim, material de proteção, armamento. Como é que tu estás pensando em dar viabilidade para essa proposta? Jorge, primeiro eu quero dizer que a Guarda Municipal ela é fundamental para a nossa cidade. O gestor que não valoriza a Guarda Municipal não está valorizando a cidade, porque eles, sem dúvida alguma, são aqueles que não só resguardam os interesses da população, a segurança da população, ajudando a Polícia Civil e a Polícia Militar, mas também que cuidam do nosso patrimônio. A Guarda Municipal tem mais de 30 anos e o que a gente tem visto é o sucateamento cada vez maior da Guarda Municipal. Hoje nós temos cerca de 1.100 guardas ativos na Guarda Municipal, para uma população de 1.300.000 habitantes. Isso, sem dúvida alguma, é muito pouco. Nós precisamos fazer o aumento desse efetivo da Guarda Municipal e, inclusive, nós pretendemos fazer o concurso público dentro de 2 anos para a Guarda Municipal aumentar o seu efetivo. Nós vamos qualificar ainda mais a Guarda, vamos equipar a Guarda. Para você ter uma ideia, quem deu colete balístico e viatura para a Guarda Municipal foi o Governo do Estado e o Ministério da Justiça. Nós precisamos fazer uma valorização da Guarda Municipal também no que tange a sua remuneração. É preciso ser discutido isso. Hoje, alguns servidores, inclusive, não só da Guarda, mas também da Prefeitura como um todo, ganham abaixo do salário mínimo com o salário base. E isso precisa ser equiparado para que não haja nenhum tipo de erro em relação ao servidor público. A gente precisa valorizar o servidor público. Paralelo a isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos equipar a Guarda, nós vamos valorizar a Guarda, nós vamos resolver de vez o prédio da Guarda, que antes era um prédio que ficava na Pedro Álvares Cabral, que foi vendido, e desde aí a Guarda está colocada num prédio alugado, que não apresenta condições adequadas para o trabalho. Nós vamos valorizar. Por que nós vamos valorizar? Porque nós vamos exigir. Quando a gente quer exigir trabalho, a gente tem que dar condição de trabalho. Eu sempre pensei dessa forma. E é dessa forma que nós vamos fazer. Nós vamos exigir do servidor público que ele trabalhe firme, que cumpra metas, mas nós vamos valorizá-los também. Não dá para pedir muito, dando muito pouco. Então a gente precisa valorizar para poder cobrar. Então a Guarda vai ser tratada pelo nosso governo de forma exemplar, como um grande parceiro e um grande ativo, inclusive, da Prefeitura de Belém, fazendo com que ela seja integrada junto com a Polícia Civil e a Polícia Militar num grande projeto e num grande planejamento de segurança pública. Quer dizer, o governo do Estado ele tem as suas funções, inclusive, muito maiores do que a Guarda Municipal, porém, é possível que a gente faça algo em sinergia. Se a Guarda Municipal ajudar a política de segurança planejada e organizada do Estado para a cidade de Belém, nós vamos avançar muito no que tange ao combate à criminalidade, aos furtos, aos roubos e, inclusive, a preservação dos nossos logradouros públicos. Nós vamos criar a Secretaria de Segurança e Defesa Social justamente para fazer essa política estratégica junto com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. E a Guarda Municipal vai se integrar junto à Polícia Civil e Polícia Militar dentro de um planejamento para atender os bairros da cidade. Nós vamos fazer o Olho Vivo, que vai ser um programa de vídeo monitoramento, onde não tem câmera, nós vamos instalar essas câmeras com inteligência artificial, com programação via satélite. Nós vamos fazer isso. Muita gente acabou deturpando um pouco essa proposta, né? Então, mas é de campanha. Né? Exato. Na campanha, algumas pessoas fazem isso para diminuir as propostas, mas é muito importante que a gente tenha... Todos os outros candidatos fizeram propostas semelhantes. Perfeito. De cidades inteligentes, e hoje não tem como você não ter um sistema de vídeo monitoramento atrelado à estratégia de inteligência de segurança. Né? Jorge, eu sou formado em Direito e eu fiz uma pós em cidades inteligentes na Unicamp, logo depois de formado. E eu não poderia, no nosso programa de governo, deixar de colocar como uma pauta central transformar Belém numa cidade inteligente. Uma cidade inteligente, você diminui os custos, você faz a máquina funcionar, você evita filas, você coloca a máquina pública mais próxima do cidadão. E é isso que nós vamos fazer.
seja através do programa Olho Vivo, que é esse monitoramento, vídeo monitoramento. Nós vamos usar as câmeras do Estado, nós vamos usar as câmeras que existem em Belém, vamos colocar mais câmeras e vamos fazer um centro de controle integrado, onde a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Defesa Civil possam estar na mesma sala, fazendo a prevenção de qualquer tipo, seja de combate ao crime ou até mesmo de desastres naturais. Isso é fundamental e já acontece em outras capitais, mas Belém ainda está realmente atolada no atraso e a gente precisa fazer esse enfrentamento. E é o que nós vamos fazer. Vamos valorizar a Guarda, vamos criar a Secretaria de Segurança Pública, vamos fazer um novo concurso para a Guarda, vamos instalar o programa Olho Vivo para poder ter mais câmeras de monitoramento, fazendo o monitoramento da cidade, tá certo? E vamos fazer o quê? Nós vamos equipar a Guarda, né? E vamos valorizar o servidor. Não adianta pensar de outra forma, senão de forma... Combate à segurança, combate à violência, a gente não resolve com mais violência. Combate à violência a gente resolve com inteligência, com o poder ostensivo da polícia nas ruas, mas se resolve com algo que eu conheço, sem dúvida alguma, talvez com poucas pessoas na nossa cidade, que é com cidadania. Eu fui o secretário de cidadania responsável pelas usinas da Paz. Onde a usina da Paz foi instalada, nós tivemos uma diminuição de 70% na criminalidade nesses locais, que antes eram locais extremamente vulneráveis e com os maiores índices de violência da cidade, e hoje nós conseguimos reduzir em até 70% onde a usina da Paz está instalada, porque mostra que o poder de polícia é muito importante, mas se você não tiver cidadania, oportunidade, qualificação profissional, acesso ao esporte, à cultura e outras perspectivas de vida para a população, sabe o que acontece? Esse jovem, muitas das vezes, sem oportunidade, ingressa na criminalidade. E nós estamos cuidando dos jovens para não precisar punir os adultos. Por isso eu defendo uma política de enfrentamento à violência com o poder da polícia ostensivo, mas também com cidadania, para que a gente possa oportunizar para que as pessoas não entrem na criminalidade. Ninguém nasce bandido. A gente precisa tratar tudo isso com muita responsabilidade. E é dessa forma que eu vou fazer. O modelo de segurança pública que nós defendemos é o de valorização dos servidores da segurança, uma política integrada com a Secretaria de Segurança Pública Estadual, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, junto com a Guarda Municipal, mas também levando cidadania aos que mais precisam, mostrando que existe outro caminho que não é o caminho da bandidagem, o caminho da violência, o caminho da criminalidade, mas o caminho de oportunidade, de qualificação profissional, de educação, de acesso ao esporte, à cultura e tantos outros temas e tantas outras atividades importantes na formação do caráter cidadão. Igor, tu tens trabalhado a questão do postão, né? A principal, digamos assim, bandeira dentro da área da saúde é o postão de saúde. Ele, pelo que eu entendi, eu não li o programa, até peço minhas escusas, estou perguntando aqui diretamente agora para tentar entender isso. Ele vai ser um posto de saúde que vai ampliar o horário de atendimento e também o número de especialistas, é isso? É por isso que ele ganha esse superlativo, postão? Então, o que é o postão da saúde? Nós vamos requalificar os postos já existentes na cidade. Ou seja, reformar e ampliar os postos já existentes na cidade. Certo. Aqueles que, porventura, são alugados, nós vamos construir novos postos, porque nós não podemos ter esse custo a mais na máquina pública. Então, nós vamos fazer o postão da saúde um lugar confortável para o cidadão, um lugar onde possa ter médico e remédio à disposição da população e fazendo com que esse atendimento funcione até as 10 horas da noite. Porque muita gente trabalha no horário comercial. No horário comercial, ao entardecer você já vê posto fechando. Hoje, infelizmente, essa é a realidade. Alguns estendem um pouquinho, outros menos, mas a média é horário comercial praticamente. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos levar até as 10 horas da noite o atendimento dos postos, vamos abrir aos finais de semana, vamos colocar médico e remédio nos postos para que a gente não tenha essa problemática. Os postos vão ser confortáveis para a população e nós vamos informatizá-los. E aí está a grande sacada de melhorar a saúde da nossa cidade. Nós não vamos ter mais processo em papel. Chega. Com isso nós vamos acabar com qualquer tipo de fura-fila na regulação, porque vai ser tudo informatizado. Nós vamos fazer agendamento. Isso vai estar online? Isso vai ser online. Tu falaste naquela outra entrevista que
terá uma espécie de uma prefeitura digital, né? Conecta Belém. Inclusive o João Campos chega hoje e junto com ele nós vamos lançar oficialmente a proposta do Conecta Belém, que é similar ao Conecta Recife. Inclusive ele fez para nós a concessão de algumas informações para que nós pudéssemos construir o Conecta Belém. Então vai ser a Prefeitura de Belém na palma da mão. Quem quiser pagar IPTU, renegociação de dívidas, ver a consulta, ver marcar o número marcar a consulta, acompanhar a regulação. A grande questão dessa denúncia que é repetida, mas ninguém faz nada, é de que você precisa de um leito, você está no pronto-socorro, aí você precisa de um leito lá para o Filoiola, por exemplo, ou então para o Hospital das Clínicas, enfim. Aí você pega um número, né, o CISREG, para poder entrar numa fila para o leito. E aí o irmão do vereador fala com o vereador porque uma vizinha, Jorge, enfim, a pessoa fura a fila, como tu falaste. Com esse sistema vai ser impossível fazer isso. Por quê? Porque da feita que você faz o registro, ele vai entrar no sistema, você vai ter a sua senha, você vai acompanhar. Então não tem como... E vai estar transparente ali no site. Exatamente. Né? E isso vai dar essa condição. E outra coisa, nós vamos fazer as policlínicas itinerantes. Por que nós vamos fazer as policlínicas itinerantes? Como é isso? Eu fiz, como secretário de Cidadania, o Viradão da Saúde, que começava às 6 horas e ia até às 11 horas, estendendo às vezes até à meia-noite, com mais de 10 especialistas, médicos especialistas, tendo geriatra, ginecologista, tendo pediatra, tendo dermatologista e tantos outros especialistas para fazer as consultas nesse período em forma de mutirão. E foi um sucesso. Nós atendemos em cada edição do Viradão da Saúde mais de 1.500 pessoas por edição. Mas isso é feito onde? Em que estrutura? Foi feito na Usina da Paz, quando eu fui secretário. Tá. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos estender com as policlínicas itinerantes para os bairros de Belém. Ou seja, ao invés das pessoas se deslocarem a um determinado espaço para ter uma consulta, elas vão ter a consulta em forma de mutirão. E isso tudo rodando a cidade. Pois é, mas é um caminhão? Como é que é isso? Serão várias carretas, várias estruturas, inclusive usando... Tendas também? Tendas e usando as escolas também. Porque as escolas têm salas de aula que têm toda a condição e o aparato de fazer e dar celeridade. Então nós vamos usar vários espaços públicos para ajudar a fazer esses mutirões. Com isso nós vamos diminuir as filas de quem precisa de uma consulta com um especialista, tanto no posto de saúde quanto nos hospitais. Tu pretende dar início em que ano, em que mês? Quando é que tu acha que inicia esse Viradão? Na verdade, assim, a policlínica, as policlínicas itinerantes. E o Viradão nós vamos fazer também. Entendi. Só que o Viradão ele vai ter... Porque tem gente precisando muito, por isso que eu estou perguntando. As policlínicas itinerantes elas vão acontecer semanalmente. E o Viradão, a nossa ideia a priori é fazer mensal e depois passar a ser quinzenal. Mas a partir de janeiro... Nós vamos ter depois 100 dias. Vai ter que planejar primeiro. 100 dias é para arrumar a casa, dar manutenção na cidade e planejar o que precisamos planejar para, após esses 100 dias, nós começarmos a executar o nosso planejamento. Após 100 dias, pode ter certeza que o Viradão da Saúde e as policlínicas itinerantes já serão uma realidade. Nós vamos fazer uma parceria com o governo do Estado, que inclusive até a gente poder licitar a compra desses equipamentos, desses carros, vão nos dar auxílio através dos seus equipamentos. Eu fui secretário de Cidadania, eu sei como fazer, eu já fiz lá atrás e eu vou continuar fazendo como prefeito de Belém, numa escala muito maior. É até um pouco irônico, né? Porque o teu adversário diz que tu não tem experiência enquanto gestor, e tu tens. Foste secretário de Estado, ele que nunca foi nada além de parlamentar, então Jorge, quem não tem experiência é ele. Né? Eu não estou aqui querendo eu tenho quase o mesmo tempo de parlamentar que o candidato que concorre contra mim. Se nós formos comparar a produtividade dele com a minha, eu tiro só 2 anos como deputado. Em 2 anos como deputado, eu tive a oportunidade de trazer mais recursos para Belém do que ele trouxe durante quase mais de 10 anos como parlamentar. Então, eu não estou aqui para dizer que sou melhor do que ninguém. Mas uma eleição de segundo turno é uma eleição de comparação. Quem tem experiência, quem tem capacidade de gestão e quem não tem. Esse é o debate que quero fazer com o candidato Éder Mauro. Eu não estou interessado aqui
qual foi o processo que o pai dele foi condenado. Eu não estou interessado aqui se ele colocou a nora como vice dele. Eu não estou interessado aqui se o filho foi secretário de justiça do governo Helder, que ele indicou. Eu não estou interessado aqui se o irmão... Por que ele saiu, hein, Igor? Eu te confesso que não sei. Ele era CJUDH, né? Ele era na CJUDH, inclusive... Rogério Barra, né? Eu sei que saiu por indício, inclusive, de algum ilícito que teve feito lá. Eu te confesso assim que não é essa meu debate. O meu debate é sobre a cidade. Sim, sim. E a minha comparação com ele é sobre o projeto para a cidade e a produção que teve até aqui. Esse é o meu debate. Nós não vamos aqui para... Eu estou aqui para comparar o seguinte: gestão. O que a população quer de nós é o que nós fizemos pela cidade até aqui e o que nós vamos fazer para a cidade daqui em diante. É isso que a população precisa saber, precisa entender e quer saber. Tem uma pessoa que faz parte da minha equipe que precisa muito ali do BRT no Augusto Montenegro e pediu para te fazer essa pergunta. Em quanto tempo tu acha que dá para resolver o problema da não efetividade do sistema do Bus Rapid Transport em Belém? Qual é o nosso grande problema com o BRT? O BRT foi um programa criado ainda no governo do Ciomar. Sim. E nós já passamos pelos 8 anos do Zenaldo, já passamos pelos 4 anos praticamente do Edmilson, e essa obra vai fazer aí seus quase 20 anos e ela não acaba. Muitas das vezes, o prefeito que assume o mandato, ele não tem o interesse de dar seguimento às obras do prefeito anterior. Mas essa não tem como, né? Não, e eu quero te dizer que não só essa, mas todas as obras que estão em andamento, feitas pelo prefeito atual, nós vamos dar continuidade. Porque isso é ter respeito com o dinheiro público. Falta pouco, né, Igor? Não é porque não fui eu que fiz, ou porque eu não concordo com a obra, que eu vou deixar a obra parada. Isso aí é utilizar mal o dinheiro público da população. E o que falta para concluir lá? Nós vamos concluir o BRT, vamos fazer os terminais de integração, porque isso é fundamental, e fazer com que o transporte urbano convencional ele possa ser interligado com as linhas do BRT. Tudo isso também fazendo uma integração com o transporte aquaviário, que tem que ser uma realidade na cidade, que nós vamos incentivar. Porque quem mora em Coraci, Mosqueiro, Outeiro, nas ilhas, precisa ter também uma alternativa viável para chegar ao centro da cidade. São cidadãos de Belém, né? E tudo isso fazendo uma integração dos transportes públicos. Hoje já tem quantos ônibus novos desses aí elétricos, com ar-condicionado, rodando em Belém? Salvo engano, chegaram 5 a 8 ônibus. Mas existe uma expectativa do governo do estado, junto com o Ministério das Cidades, que cheguem mais 320, salvo engano. Isso na relação lá, governo do estado, e tem mais federal. E tem mais 80 da prefeitura, é isso? Da prefeitura, eu acho que se você for calcular isso, você está falando de 320 a 350 ônibus no total, entre prefeitura, governo do estado, mas ambos com financiamento advindo do governo federal. Entendi. E os empresários, de certa forma, também compraram, né? Compraram com isenção do ICMS e do ISS. Isso no momento verdade, ele ficou todo mundo... Esses ônibus são... Não ficou muito bem explicado, né, Esses ônibus foram Igor? financiados pelo governo federal, com uma articulação do governo do estado, do Ministério das Cidades, para que os operadores pudessem fazer a compra de ônibus. Mas nós temos uma frota muito aquém do que a população merece. Como eu falei, nós temos 1.300.000 habitantes, e nós temos cerca de 1.100 ônibus rodando em Belém, ônibus velhos, com mais de 10 anos de uso, e nós precisamos fazer a licitação do transporte público. Isso é urgente. Minha primeira medida... Mas não foi feita agora por essa gestão? O problema são os entraves que se colocam na licitação. Vamos supor, você tem uma empresa de ônibus que presta serviço, que é operadora do serviço de transporte público. Você precisa fazer um investimento para comprar novos ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, com acessibilidade. Que não são baratos, né? E vão te dar quanto tempo para que você possa explorar o transporte? Porque para você fazer o investimento, você tem que entender que você precisa ter um tempo maior para tirar ter retorno de exploração do serviço. Ou você faz isso, ou então você aumenta a passagem de uma forma enorme. Inclusive como queriam fazer anteriormente. Nós pensamos completamente diferente. Nós precisamos aumentar o tempo para que as empresas possam explorar o serviço do transporte, para que a gente possa exigir um transporte de qualidade, um aumento no número de carros,
né, no número de ônibus rodando na cidade, e tudo isso com qualidade, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com acessibilidade, e é dessa forma que nós vamos fazer. Nós vamos dar condição para as empresas não saírem no prejuízo, mas que a população também não saia no prejuízo com o aumento de passagem, e a gente precisa ter um sistema de forma transparente e um sistema que realmente atenda a população de forma realmente muito salutar. Para isso a gente precisa tomar algumas medidas, e a principal delas é a licitação do transporte público. Eu fui muito criticado por alguns colegas jornalistas, né, porque meti o dedo nessa ferida com relação à questão daquele projeto lá de trás, né, que o Chiquinho do PSOL ressuscitou, falando a questão, aquela capa do liberal. O projeto do Chiquinho foi extremamente salutar. Ele não fez pelo contrário, foi uma maldade. Ele resgatou o projeto que já circulava lá, esse projeto. A intenção dele foi a melhor possível. Só que o projeto precisava ter um estudo técnico melhor. Viabilidade. Passado pela Comissão de Constituição e Justiça, porque não passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Você tem vários entraves, inclusive porque o transporte público à época era uma obrigatoriedade e uma exclusividade da própria Prefeitura e do Conselho Municipal de Transporte. A Câmara, embora fiscalize, proponha, não tinha a capacidade de resolver naquele momento, mesmo que o projeto estivesse todo em ordem. Então, o que nós precisamos fazer é o seguinte: é a Prefeitura chamar a responsabilidade para si, fazer a licitação do transporte público, acabar com as concessões e essa licitação ser de forma transparente para o usuário, pegando o que há de mais moderno em grandes centros urbanos. O que deu certo lá fora e que pode dar certo aqui. Acabou não colando nessa questão contigo, que tu votaste contra ar-condicionado nos ônibus. Isso a população, mesmo não tendo sido muito bem explicado, mas a população compreendeu que não tinha como colocar naquele momento o que está sendo colocado hoje, a implicação, né, com um forte investimento do governo federal, com uma sinergia com o governo estadual, né? Então, eu acho que outra coisa também que não colou, Igor, eu queria fazer esse comentário, se tu me permite, é essa questão de que tu eras uma marionete, né? E eu falo isso, sei que tu tem maturidade para discutir isso, porque está muito claro de que não é só o primo do Helder, tu tens uma luz própria, tu tens uma experiência, já vens desde muito cedo, né, com mandato de vereador, de deputado, foste escalado para essa missão aí. Eu até brinquei contigo na outra eleição, já pensando um pouco nisso, né, também de assumir mais responsabilidade na tua carreira política. E prometo ler o teu livro, ainda não tive tempo, mas depois, passado o segundo turno, vou dar uma lida para conhecer um pouco mais da tua história. Mas não colou também essa história de que, porque é marionete, porque, de certa forma, a população acha interessante ter um prefeito sintonizado com o governador e com o presidente, não é isso? Tem duas questões aí que são centrais. Uma é relativa à discussão que tu colocaste anteriormente. Tentaram colocar em nós um carimbo de que eu era contra a população que a população que mais precisava na nossa cidade, a população que precisa pegar o transporte público. Fui hostilizado por parte dos meus adversários durante o primeiro turno inteiro, como se eu quisesse segregar, como se o Igor não pega ônibus e por isso que ele não quer o transporte coletivo com ar-condicionado. De forma alguma. Diógenes, eu fui criado por um pai que perdeu o pai quando tinha 8 anos de idade. Minha avó criou 5 filhos sozinha, com um salário mínimo de pensão do meu avô. E eu pude viver os dois mundos. Teve uma coisa que meu pai me ensinou, é tratar todos da mesma forma, do presidente da República até mesmo o morador vivendo em condição de rua, porque ninguém na vida é melhor do que ninguém. E se tem uma coisa que eu primo muito, tanto com os que trabalham comigo, como de mim mesmo, é ter a humildade de entender que ninguém é melhor do que ninguém. Então, eu jamais votaria contra a população. Naquele momento eu votei a favor da população, porque não daria certo você fazer um projeto como esse, que teria problemas, inclusive, constitucionais se fosse votado na Câmara, ele seria rejeitado pelo Executivo, porque não cumpria o rito legal. Tanto é que o prefeito da época, Zenaldo Coutinho, toda a base do Zenaldo votou contra, só quem votou a favor
Foram 3 vereadores do PSOL, né? Detalhe. Que era oposição. Foi amplamente divulgado que eu era da base do prefeito Zenaldo. Não é verdade, eu era oposição ao prefeito Zenaldo nesta época. Então, não foi só quem votou foi a bancada do PSOL. 3 vereadores do PSOL. Mas essa questão é relativa ao seguinte, não tem como, se você tem um restaurante... Aquilo ali é para fazer oposição ao Zenaldo. Vou dar um exemplo. Ou não? Eu acredito que a intenção Tinha do vereador uma boa intenção. foi uma boa intenção, mas ele não conseguiu fazer o estudo prévio e nem entrar na Comissão de Constituição e Justiça, que foi direto para o plenário. Então, faltou o trâmite legal para que o projeto fosse melhor elaborado. Mas a intenção foi boa. O que eu quero dizer é o seguinte, imagina só, você tem um restaurante, tá? Você tem um restaurante. Você faz uma lasanha onde você tem o recheio, queijo e presunto. Se você quiser colocar, e você cobra R$10 por isso. Se você quiser colocar queijo, presunto, carne moída, salame e queijo ralado em cima, você não vai cobrar mais R$10 por isso. Você vai ter um custo maior. Você vai ter um custo maior e com isso você vai ter que cobrar mais para quem compra esse prato, correto? Da mesma forma, é o transporte público. Sim. Se você não der condições, subsídio da prefeitura ou do governo do estado, é claro que se tiver que trocar a frota, quem vai pagar é o usuário. E eu fui contra que o usuário pagasse pelo aumento de passagem. Agora, com isenção de impostos, com subsídio da prefeitura, eu sou totalmente favorável à troca da frota. E por isso nós vamos fazer licitação pública. Pouca gente comenta, mas todo reajuste, por lei, né? Todo reajuste da tarifa de ônibus não só precisa ser aprovado pelo Conselho Municipal, que é formado por várias entidades, né, de usuários, enfim. E lá nesse Conselho tem uns representantes da Prefeitura, tem um representante do DIEESE, que tem um peso muito forte, porque ele que traz o estudo, né, de como é que está o índice inflacionário, como é que, enfim. Na época foi o próprio DIEESE que disse que se fizesse Deu um parecer, né? Deu um parecer que se fizesse isso, a passagem iria para, se fosse equivalente aos preço de hoje, iria para R$8. Duplicaria de preço. Mas em relação à outra pergunta que tu me fizeste... Não, mas é só para concluir essa, desculpa também. Então, esse conselho é que aprova, né, ou desaprova essas solicitações que o sindicato faz. E, geralmente, o sindicato dos empresários, que muita gente não fala, mas eles têm um peso muito forte, né, na política, na economia da cidade, eles reclamam muito, né, Igor? E eles dizem que a margem de lucro deles é muito pequena, entre outras coisas, porque a tarifa de Belém é um preço muito pequeno comparado às outras capitais, é uma das menores ou a menor. Eles alegam também que existem muitas concessões, né, para policiais, para carteiro, para idosos, e isso acaba fazendo com que eles transportem um número de passageiros que as leis os obrigam e eles não podem cobrar dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, o Estado, que obriga eles a transportar esses passageiros, essas isenções, esses passageiros que são isentos da passagem, da tarifa, eles não conseguem ter um subsídio, como eu estou falando, ou seja, um apoio financeiro do Estado, no caso, a Prefeitura, né? O ente Estado, a Prefeitura. Então, como é que tu vais enfrentar essa série de argumentações dos empresários que vão se manter, independente do prefeito, eles vão sempre reclamar disso, e a gente vê, de fato, eu não sei, eu não estou com a planilha de custo, nem com a conta bancária deles, mas a gente vê as empresas de ônibus extremamente sucateadas, né? Outro dia pegou fogo aí, uma porrada de ônibus. Aí quem sofre não é o empresário já está com a vida dele consolidada. É o estudante, é o trabalhador, a empregada doméstica que está ali naquela parada de ônibus, no Terra Firme, no Guamá, no Jurunas, esperando o ônibus, que às vezes demora mais de 1 hora. Aí tu tem um incêndio numa garagem, leva 10 ônibus, isso piora o fornecimento do transporte público para a cidade. Como é que tu vai sentar com esse pessoal? Porque tu estás falando que tem um projeto para uma nova licitação que demora, né? Isso não leva menos de 6 meses. Como é que, emergencialmente, tu pensas em resolver a vida desse cidadão que está no transporte público, agonizando com calor, com as latas velhas que rodam em Belém? Com esses ônibus que vão chegar em Belém, vão amenizar
mas não vão resolver o problema. Sim. A única forma de resolver o problema é fazendo a licitação do transporte público. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Desde o primeiro dia, nós assumimos a prefeitura, se Deus permitir a população de Belém entender de Deus ser o próximo prefeito de Belém, nós desde o primeiro dia vamos tomar algumas medidas muito importantes. E uma delas é o início da construção do certame, do termo de referência para fazer a licitação do transporte público. Nós não abrimos mão disso. Isso já dá para ser feito na transição, né, Igor? Para quando chegar dia 1º de janeiro, eu não estou te pressionando, mas estou. Sim. Quando chegar dia 1º de janeiro, já tem uma solução, olha, tá aqui. Então, Diógenes, eu na verdade, eu nunca fui presunçoso na minha vida. Eu costumo dizer, inclusive... Eu sou demais. Já falei algumas vezes em algumas entrevistas que ser pessimista é burrice e ser otimista é pior ainda. E eu prefiro ser um realista esperançoso. Muito bem. Isso quem diz, inclusive, era Ariano Suassuna. Claro. Então eu sou alguém que tenho muita esperança, mas sou realista. E eu não posso cantar vitória antes do tempo e eu não posso sentar na cadeira antes da população dar o seu veredito nas urnas. Isso às vezes é um erro, né? Já ganhou, é um erro. Então, assim, isso não me... meu sentimento é o mesmo sentimento de quando eu iniciei a minha jornada com 4%. Hoje, embora liderando todas as pesquisas, eu tenho muita humildade de compreender de que eu preciso fazer o meu trabalho, apresentar minhas propostas, fazer o debate com a cidade e depois, quando a população for às urnas e votar e decidir o futuro de Belém, optando pela minha candidatura, tenho a certeza que aí eu vou dar início a um trabalho de transição. Farei contato com o prefeito atual para que a transição seja mais harmônica possível e que nós pudermos fazer a partir de agora. Está te apoiando agora, né? Ele fez um voto crítico. Eu não conversei com o prefeito, ele não conversou comigo, mas diante do cenário em que estava o candidato do PL e a nossa candidatura, ele optou por votar em nós. Não está fazendo campanha, mas optou por votar em nós, por entender que o outro lado representava não só o que ele divergia politicamente, mas como ele divergia enquanto ser humano. Então, acredito que foi o voto crítico que ele fez. Mas vou ligar para o prefeito, vai ser o primeiro contato que vou fazer com ele durante esse período todo, para fazer de tudo que nós tenhamos uma transição harmoniosa. Porque eu não sou um político que fica com o olhar no retrovisor, Diógenes. Muitos políticos criam adversários. Eu não tenho adversário. Rancor, né? Nós temos adversários durante o período eleitoral. Acabou a eleição, desmonta-se os palanques e nós precisamos governar a cidade para todos. É capaz de pedir para o Éder Mauro garantir algumas emendas para Belém? Belém precisa de emendas. Olha, inclusive são duas áreas que vou bater no gabinete dele como deputado federal para ele mandar recurso para Belém. Uma é a área da segurança pública, que ele tanto defende, que não colocou R$1 para Belém enquanto deputado federal, e o outro em relação à causa animal, que ele se disse defensor, e eu não vejo nenhum projeto, nenhuma emenda que ele fez para a causa animal, e eu vou bater na porta dele para que, já que ele assumiu esse compromisso durante a campanha, que ele possa passar da campanha sendo deputado federal, que ele possa colocar recursos para a cidade. E ele colocando, eu vou divulgar que ele colocou. Porque a minha bandeira, Diógenes, é Belém, o meu partido é Belém, a cor da minha ideologia é Belém, e eu vou governar para todos os belenenses, independente se é de direita, de esquerda, de centro e até mesmo aqueles que não votaram em mim. Foi em Belém que tu foste mais votada para deputado estadual também, né? Foi a minha maior votação, foi em Belém. Qual o percentual aqui? Eu não me recordo agora, mas foi cerca de 25 mil votos para deputado estadual em Belém. Tu ia responder alguma outra pergunta também, eu te cortei. Sobre a questão dos adversários falarem sobre a minha relação com o governador Helder Barbalho. Primeiro, eu não estou aqui como candidato à prefeitura de Belém porque sou primo de 4º grau do governador. Não é por isso. Eu estou aqui... Deixa eu dizer que primo de 4º grau é um primo distante. Né? Então, assim, a verdade é que o governador tinha muito mais... se fosse por uma decisão familiar, talvez tivesse, inclusive, parentes mais próximos dele, né, que pudessem ocupar esse espaço. A minha escolha se deu. Primeiro, eu comecei minha trajetória lá atrás, como líder estudantil, aos 15 anos de idade, lutando por um fortalecimento da educação secundarista ainda. Que é uma formação política importante, né? Eu fui do Grêmio da minha escola, fui da União Nacional dos Estudantes,
lutei pelo fortalecimento do ProUni, do FIES, de aumento de vagas nas universidades públicas. Eu fui vereador de Belém com 24 anos, fui vereador mais propositivo durante os 6 anos que estive na casa, o que mais apresentou projetos, o que mais fez sessão especial, o que fez mais audiência pública, o que aprovou mais projetos e o que mais fez requerimentos. Então eu fui um vereador mais produtivo. Eu tenho tudo isso registrado nos anais da Câmara, né? Dos 6 anos que estive na Câmara, e liderei o maior bloco partidário da Câmara Municipal de Belém. Ou seja, eu fui de oposição, fui um vereador de oposição, que saiu de 3 mil votos em 2012 para em 2016 fazer 6 mil votos. Fui eleito deputado estadual. Como primeiro mandato de deputado estadual, eu fui vice-líder do governo, presidente da Comissão de Finanças, relator do Orçamento do Estado por 2 anos. Tive a oportunidade de ser relator da CPI da Vale, que garantiu que a empresa pudesse devolver ao Estado tudo aquilo que devia por explorar o nosso solo e não deixar absolutamente nada para a nossa população. Está devolvendo? Sim, algumas obras que o governador teve a ousadia de dizer o seguinte: não precisa de me dar dinheiro não, me paga o que tu me deve em obra. E é o que está acontecendo. Quando dizem, por exemplo, porque a usina da Paz, quem está fazendo é projeto da Vale. A Vale não dá dinheiro para ninguém. A Vale é uma empresa com capital aberto. Quando que uma empresa de capital aberto vai fazer favor para alguém? Não faz. Ela é obrigada pelo Estado a fazer. É verdade. Então, a Vale faz eu fui o relator da CPI da Vale, que obrigou a empresa a pagar o que devia para o Estado. Fora isso, eu tive a oportunidade, depois de ter sido reeleito, com um triplo de votos que tive na eleição anterior, para ser secretário. Eu fui convidado para ser secretário de Cidadania e coordenar as Usinas da Paz, o maior programa de inclusão social à época do Estado e um dos maiores do Brasil. Com a nossa gestão, nós saímos de 9 Usinas da Paz em funcionamento para mais de 20 que vão ser entregues até o final do ano pelo governo Helder, inclusive uma em Icoraci, que foi um dos meus últimos atos como secretário e que hoje já tem mais de 40% da obra concluída em Icoraci. Eu fui o secretário que aumentou os atendimentos na Usina da Paz de 700 mil para mais de 3 milhões e meio de pessoas atendidas no Estado. No Estado. Nós levamos a Usina da Paz de forma itinerante com o governo do Pará nos bairros, levando os serviços para os bairros que mais precisavam, levando cultura, levando esporte, levando qualificação profissional, levando oficinas, levando atendimento de saúde. Então, eu tive a oportunidade na Usina da Paz de aumentar em mais de 70 serviços na Usina da Paz ofertados. Mais de 17 secretarias prestavam serviços para a Usina da Paz. Nós tínhamos cerca de 1.500... Houve uma integração de políticas públicas. Mais de 1.500... Chegar na ponta, né? Porque exatamente. Eu vejo a usina como ou as usinas como estruturas que estão ali na ponta, né? No Rio de Janeiro, tu tens ali a entrada do Estado, nos morros, nas favelas chamadas, né? Muito através da polícia, né? E a polícia, quando chegava ali com caveirão, já atirando, eles criaram ali algo um pouco parecido, mas era uma estação policial que tinha ações de cidadania, né? Pois é. Aqui nós fizemos algo inverso. Nós pegamos a experiência que se teve no Rio de Janeiro, a experiência que se teve no Pernambuco, a experiência que se teve em Medellín, na Colômbia, que foi, sem dúvida alguma, uma das cidades mais violentas do mundo, dominada pelo narcotráfico, e hoje é um exemplo, né, de urbanismo social, de transformação social. Então nós juntamos tudo isso e aí foi dado o governo do Estado, com todo o governador Helder, junto com o ex-secretário Ricardo Balestrelli, ambos fizeram um grande projeto para a cidade, só que com toda a nossa adequação da cidade para a realidade do Estado, a realidade local. E aí, quando eu assumi a secretaria, eu tive a missão de, você imagina só, ser secretário de um programa extraordinário que já vinha dando certo. Eu tinha responsabilidade dupla. Plano de expansão. Eu tinha a responsabilidade dupla. Primeiro, de continuar o que já vinha dando certo e expandir o trabalho. E nós conseguimos fazer isso. Hoje, eu posso dizer com muita clareza que tenho capacidade de gestão e de formar time, porque eu tinha na Secretaria de Cidadania, nas Usinas da Paz, mais de 200 servidores, por exemplo, direto ou indiretamente, em cada Usina da Paz. Fora as pessoas que frequentavam. Mais de 1.500 pessoas por dia frequentavam a Usina da Paz. Mais de 17 secretarias envolvidas dentro de cada Usina da Paz. E eu, sendo um gestor, montando um time para que pudesse entregar resultado. E nós entregamos. Hoje, quem disser
que o Igor Normando não tem experiência administrativa é porque não conhece o que nós fizemos como secretário da Usina da Paz. Hoje eu reúno, Diógenes, a experiência de compreender a importância de saber escutar, porque fui líder estudantil. Eu tenho a experiência legislativa de saber dialogar e conviver com as pessoas que pensam diferente de mim, que eu conquistei isso através do mandato de vereador em Belém. Eu conheço a cidade porque fui vereador e fui um vereador atuante. Fiz o gabinete móvel que levava o gabinete aos bairros de Belém para discutir os problemas da cidade e de que forma nós poderíamos apresentar soluções através do legislativo. Como deputado estadual, me deu a experiência que eu precisava para saber não só conhecer a máquina estadual, mas conhecer de algo fundamental que chama-se orçamento. Eu fui relator do orçamento do Estado. Eu fui presidente da comissão mais importante da Assembleia Legislativa, que é a Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, que não só fiscaliza os gastos do governo, mas também fez a relatoria do orçamento. Ou seja, eu conheço de orçamento, eu conheço de planejamento, e aí só faltava uma coisa, a experiência de execução. E aí, quando eu fui secretário de Cidadania responsável pelas Usinas da Paz, eu garanti a experiência que eu precisava para ter capacidade de gestão e de entrega de resultado. Ou seja, se você me perguntar hoje, eu te digo com toda a franqueza, eu estou preparadíssimo para ser prefeito de Belém e para enfrentar os desafios que a Prefeitura de Belém não só passa ao seu gestor, como precisa ter para fazer. Tenho a experiência, eu sim tenho experiência e tenho coragem, porque você tem que ter experiência, mas tem que ter coragem para fazer. O meu adversário não tem nem experiência, que nunca teve, nunca administrou absolutamente nada na vida, e nem coragem para enfrentar os problemas da cidade. Porque coragem para resolver não é com gritaria e não é com violência. Coragem para resolver é através de diálogo, é através de preparo, de um time que tenha qualificação e, principalmente, com amor pela nossa cidade e pela nossa gente. E isso eu tenho absoluta certeza. Eu tenho. Eu lamento muito de não ter aceitado, não ter tido coragem de vir aqui, mas enfim. Igor, nós estamos nos aproximando aqui do nosso limite, nosso tempo, né, que nós temos, infelizmente, mas eu acho que tu tens aí acumulado forças durante desde o anúncio do primeiro turno, né? Tiveste apoio do Thiago, do delegado Eguchi, de quem mais? Do Edmilson, né, do PSOL, partido dele, o PT também já está anunciando. Uma série de forças políticas, eu estou sabendo também, tem prefeitos que me falaram que estão vindo essa semana para Belém, tem deputados que estão coordenando áreas, o Irã Lima esteve aqui semana passada, disse que está responsável pelo meu setor, de trocamento, Marambaia, né? Então existe uma sinergia, uma força-tarefa, imagino que também convocada pelo governador, que ninguém esconde que é teu principal cabo eleitoral, né? E tens aí alguns dias, né, digamos 6 dias, para o processo eleitoral de Belém se consolidar. Eu quero te deixar à vontade aqui para os nossos telespectadores da TVC Belém e para os nossos amigos, seguidores, perseguidores também das redes sociais, para que tu fale para a gente, para toda a população de Belém, do mundo, por que no próximo domingo o eleitor de Belém, a eleitora de Belém, precisam apertar no teu número para consolidar essa vitória. Primeiro eu quero agradecer ao Podercast, a todos que fazem parte desse portal de notícias importante para a nossa cidade, agradecer a todos que nos assistem pela TVC e dizer que é um privilégio poder estar aqui debatendo os problemas e principalmente as soluções para a cidade. Durante a nossa campanha de primeiro turno e de segundo turno, nós fizemos uma escolha. A escolha de fazer uma campanha limpa, uma campanha que não ataca adversários, mas principalmente ataca os problemas da cidade. E é dessa forma que nós vamos continuar até o dia 27, porque Belém é muito maior do que qualquer discussão, do que qualquer mentira, ou principalmente de qualquer tipo de violência. Nós temos a capacidade de gestão já mostrada
como vereador, como deputado estadual e como secretário de Cidadania responsável pelas usinas da Paz. Eu tenho certeza de que com a capacidade de gestão, com a capacidade de diálogo, com a sensibilidade de ouvir, mas, sobretudo, com a vontade de fazer, nós vamos construir uma Belém melhor para não só a população que vive aqui, mas para as futuras gerações que estão por vir. Belém é uma cidade extraordinária com um grande potencial e a gente precisa fazer com que Belém volte a ser a capital da Amazônia para o Brasil e para o mundo. A COP vem, sem dúvida alguma, para dar essa oportunidade e nós precisamos agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, com alguém que tem preparo de gestão, que tem capacidade de formar equipe e que tenha entrega de resultados por onde passou. Eu fui o vereador mais produtivo na Câmara Municipal, deputado relator do orçamento e que mais destinou recursos para Belém ao longo do meu mandato. Como secretário de Cidadania, elevei de 700 mil para mais de 3 milhões e meio de atendimentos nas usinas da Paz em todo o Pará. Eu tenho certeza que, como prefeito da nossa cidade, não vai me faltar energia, vontade e, sobretudo, amor por Belém, porque Belém precisa de alguém que seja apaixonado pela cidade e que queira deixar um legado para as futuras gerações. Por isso, eu vou contar com o apoio do governador Helder. Eu tenho a certeza de que o governo federal vai abrir as portas para que os investimentos possam chegar em Belém. E com a tua ajuda e com a tua confiança, eu tenho certeza, eu vou ser o próximo prefeito de Belém e juntos nós faremos história. Por isso, peço uma oportunidade, no próximo dia 27, vote 15, vote Igor, prefeito de Belém. Igor, eu não fiz contigo na primeira vez que tu estiveste aqui, mas eu queria fazer agora um ping-pong aqui com algumas perguntas de resposta rápida, tá bom? Em primeiro lugar, eu queria que tu me dissesse aqui um hobby teu. Escutar vinil. Uma cidade que tu gosta muito, que não seja Belém. Alter do Santarém, Alter do Chão. Um sonho que tu ainda não realizaste. Eu sou um cara extremamente realizado. Eu já escrevi um livro, já plantei uma árvore e a minha filhinha vai fazer 1 ano agora. Mas não tem nenhum sonho assim que tu pretendes? O meu sonho... Ser prefeito não é um sonho? É uma missão. Uma missão. Então é fala o teu sonho. Uma missão de vida. Sonho, então, tu já tem todos realizados. Eu sou alguém que é abençoado por Deus. Legal. E sou muito grato a tudo que tenho e as oportunidades que Deus me dá. Se eu puder escolher um sonho, era que nós vivêssemos numa sociedade melhor, numa sociedade mais igual, onde todos tivessem oportunidade. Muito bem. Mas sonho pessoal... Um prato. Uma pizza. Comida. Pizza. Uma decepção. É a atual gestão de Belém. Votaste no candidato? No prefeito? Como muitos. Um lugar que tu ainda não foste conhecer, mas que tu pretendes conhecer. Eu tenho vontade de conhecer a Rússia. Um livro. Raízes do Brasil, do Uma Sérgio música. Buarque de Holanda. Uma música. Perfeição, Legião Urbana. Muito bem. Um filme. Sociedade dos Poetas Tu me Mortos. inspiraste a assistir uma série. Foi? Acho que eu sei qual foi. É Borja, né? Tu cheguei a ver fizeste um tempo. Comentário, eu assisti toda. Eu gostei Foste do tu início. que me incentivou. Eu digo, eu vou ver o que esse cara tá vendo. Foi lá e ver. Uma amizade que marcou a tua vida. Meu pai. Uma memória que marcou a tua vida. O meu pai fazia a gente saía final de semana e aí todo domingo ele fazia um trecho do Centro Histórico de Belém e contando um pouco da história de cada localidade. Era o Onde foi Michel a primeira... Pinho. Meu pai, acho que ele foi aluno do Michel Pinho, mas ele fazia esse itinerário do Centro Histórico e contava sempre as histórias de cada um, onde tinha sido a última batalha da cabanagem, a primeira rua de Belém. E foi o que desenvolveu, inclusive, o meu gosto pela história da cidade. Eu sou um colecionador de antiguidades da cidade. Um local que tu gosta muito de Belém. O centro histórico ali, a Cidade Rua da Velha. Ladeira, a Cidade Velha, o Complexo Feliz Lusitânia. Ali foi onde começou a cidade e é onde deve ser preservado. E uma coisa assim para finalizar, quando tu estiveres ali pronto para, digamos assim, encerrando que eu digo, depois de 4 anos, quando estiver mais ou menos aqui em outubro de 2028, né?
que tu gostaria de olhar para trás e dizer, poxa, que bom, eu fiz? Porque de todas as propostas dos candidatos, tem uma coisa que eu, na minha opinião, eu acho que o cara gostaria de dizer assim, pô, eu consegui realizar isso, então só por ter feito isso já estou feliz. O que seria isso? Que pode ser obra, pode ser um serviço, pode ser uma mudança na vida das pessoas. Eu diria que o sentimento pessoal de dever cumprido, mas o sentimento da população de ter recuperado a sua autoestima, de ter orgulho de morar na cidade, de resgatar o orgulho de ser belenense. Essa, dentre tantas missões, essa é a maior missão que, uma vez prefeito de Belém, eu votei, e é isso que vou perseguir ao longo dos 4 anos que estiver à frente da gestão municipal. Muito bem. Muito obrigado, Igor, de novo, por teres tirado um pouco do tempo da tua agenda, que eu sei que é corrida, para estar aqui conosco, prestigiando esse programa, que é um programa que está completando 2 anos, dentro de um portal que agora completa 1 ano. Eu gostaria de te parabenizar pela campanha, uma campanha bonita, limpa, sem ataques, e que conseguiu, de certa forma, aí, ganhar corações e mentes, e não é à toa que tu estás aí liderando as pesquisas. Boa sorte, que Deus te abençoe, e caso sejas eleito, eu gostaria de te pedir para que tu voltes aqui ainda esse ano, para poder falar um pouco sobre a transição, sobre os projetos, e sobre teus planos para além das propostas, porque depois de eleito as coisas mudam, né? O leque de alianças, os aliados passam, de certa forma também, mesmo que tu não tenha te comprometido com cargos e outras coisas, mas tu vais começar a montar teu governo a partir desse leque de aliança, dessas pessoas que te ajudaram a se tornar prefeito. Eu gostaria de ter um pouco de conhecimento sobre esses preparativos, sobre a cidade. Afinal de contas, nós estamos aqui dentro do Podercast, tudo bem? Eu vou ter o maior prazer de estar aqui contigo, Deus quiser, e a população de Belém entender, no dia 27, e me eleger prefeito da cidade. Pode ter certeza que será um prazer poder estar aqui, poder falar mais sobre os planos dos primeiros 100 dias e sobre a equipe de transição e possivelmente depois da equipe que irá governar a cidade junto comigo. Sem barganha política, sem fatiamento de secretarias, mas, sobretudo, pensando num objetivo central, que é fazer Belém se desenvolver com justiça social e com oportunidade para todos. Muito obrigado de novo. Eu que agradeço. Esse aqui foi mais um Podercast, entrevistando pela 2ª vez, dentro desse processo eleitoral, o candidato do MDB, Igor Normando, que, por sua vez, lidera as pesquisas em Belém. É importante salientar que nós fizemos o convite para o candidato concorrente, o delegado Eder Mauro, mas até então ele não nos respondeu, não nos sinalizou uma data para estar aqui conosco. Nós continuamos aqui, ainda faltam alguns dias para a eleição, que é no próximo domingo, e caso ele tenha interesse, nós estaremos aqui de braços abertos para recebê-los. Esse foi mais um Podercast, o programa que sempre recebe convidados ou convidados especiais, e desejamos que você, telespectador da TVC, seguidores das nossas redes sociais, sobretudo do portal Estado do Pará Online, estejam satisfeitos com nossa cobertura jornalística desse processo eleitoral e nos acompanhem com críticas e sugestões sobre o processo que nós estamos desenvolvendo com esse novo veículo de imprensa do Estado do Pará. Boa sorte e até o próximo Podercast.